Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, cada história carrega um ensinamento. Hoje, vamos até Chicago, Estados Unidos, uma cidade onde o vento do lago Michigan corta o rosto e onde o dinheiro define em qual mesa você senta. Vamos acompanhar Annabelle, 32 anos, que descobriu no dia do próprio casamento que a sogra escondeu os pais dela numa mesa ao lado da cozinha para não envergonhar os investidores. O que Carol não sabia é que aquela mesa no fundo do salão seria o começo do fim de tudo que ela construiu. Fiquem até o final, porque essa história está cheia de lições. Mas antes de começar, verifique se já se inscreveu no canal. E conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque a gente gosta muito de saber até onde as nossas lições estão chegando. Agora sim, vamos à história. A manhã do casamento de Annabelle Martinez começou com o barulho de um secador de cabelo e o cheiro de café forte no quarto 412 do Hotel Langham, no centro de Chicago. A madrinha, uma amiga da faculdade chamada Priscila, segurava a parte de trás do véu enquanto a cabeleireira prendia os últimos grampos. Rosa, a mãe de Annabelle, estava sentada na poltrona perto da janela, com as mãos no colo, quieta demais para um dia de festa. Annabelle olhou para a mãe pelo reflexo do espelho. Rosa usava um vestido verde musgo que ela mesma tinha escolhido depois de 3 meses procurando. Não era um vestido caro. Era bonito, limpo, bem passado, e Rosa o usava com a dignidade de quem sabe que elegância não tem preço. Mas naquela manhã, Rosa não estava sorrindo. "Mãe, tá tudo bem?" Rosa levantou os olhos e forçou um sorriso. "Tudo, filha, só ansiedade." Annabelle conhecia aquele sorriso. Era o mesmo que a mãe fazia quando o dinheiro apertava no fim do mês e ela dizia que estava tudo sob controle. Um sorriso que segurava o mundo nos dentes para ninguém perceber o peso. Priscila saiu para buscar água e Rosa se levantou devagar. Tirou do bolso do vestido um broche pequeno, dourado, com uma pedra verde no centro. Annabelle reconheceu na hora. Era o broche da avó Carmela, que veio do México com uma mala de papelão e um filho de 2 anos no colo. Aquele broche era a única coisa que a avó trouxe da vida antiga. Rosa prendeu o broche no buquê da filha com as mãos firmes. Disse que aquele broche deu sorte para 3 gerações, que a avó Carmela usou no dia que conseguiu o primeiro emprego em Chicago, que ela mesma usou no dia que abriu a loja e que agora era a vez da Annabelle. Annabelle segurou a mão da mãe. As duas ficaram em silêncio por um momento. E foi nesse silêncio que Rosa disse uma coisa que Annabelle só entendeu horas depois. "A Carol ligou ontem à noite." Annabelle soltou a mão. "Ligou para quê?" Rosa deu de ombros com uma leveza que não era natural, só para pedir que a gente fosse discreto na festa, que tem gente importante e ela não queria exageros. Reparem nesse detalhe. A sogra ligou na véspera do casamento, não para desejar felicidades, não para dizer que estava animada. Ligou para pedir que os pais da noiva fossem discretos. Isso não é um pedido. É um aviso. E quem avisa já decidiu. Annabelle sentiu um aperto no estômago, mas deixou passar. Era o dia do casamento. Não era hora de comprar briga. Disse para a mãe esquecer que Carol era assim mesmo, que ia ficar tudo bem. Esse foi o primeiro erro dela. Não porque ela não devesse ter deixado para lá naquele momento, mas porque ela já sabia quem Carol era e, mesmo assim, escolheu acreditar que naquele dia seria diferente. A cerimônia foi às 3 da tarde na Capela St. James, a poucas quadras do hotel. A capela era pequena, com bancos de madeira escura e vitrais, que jogavam luz colorida no chão de pedra. A cerimônia correu como o planejado. Os votos foram simples. Ethan disse que a amava e que juntos eles seriam uma família. Annabelle respondeu com as mesmas palavras que havia escrito numa folha de caderno 3 noites antes, sentada na mesa da cozinha dos pais. E aqui tem um momento que vale guardar. Quando Annabelle terminou os votos, ela olhou para a primeira fila. Daniel, o pai dela, estava com os olhos marejados.
Ele enxugou o rosto com as costas da mão, rápido, como se não quisesse que ninguém visse. E Ethan, ao lado de Annabelle, apertou a mão dela e sussurrou no ouvido: "Agora somos uma família." Guardem essa frase, porque antes do fim da noite, Annabelle vai descobrir o que Ethan realmente quis dizer com família. Depois da cerimônia, o casal entrou no carro que levaria os dois de volta ao Hotel Langham, onde seria a recepção no Grand Willow Ballroom. No banco de trás, Annabelle ajeitava o véu e Ethan mexia no celular. O telefone tocou. Era Harold, o pai dele. Ethan atendeu e falou em voz baixa, virado para a janela. Annabelle ouviu pedaços. A mesa do senador está confirmada. Os investidores ficam na segunda fileira, do lado esquerdo. A mãe resolveu o resto. Ethan desligou e guardou o telefone. Annabelle perguntou se estava tudo certo com o lugar dos pais dela. Ethan nem olhou para ela. Disse: "Minha mãe cuidou de tudo. Relaxa." Olhem para essa cena. A noiva, no dia do casamento, perguntando se os próprios pais terão um lugar digno na festa. E o noivo respondendo com um "relaxa" enquanto checa a posição dos investidores. Quem presta atenção nos detalhes já sabe onde essa história vai parar. O Grand Willow Ballroom ficava no segundo andar do próprio Hotel Langham, com janelas altas que davam para o lago. Quando Annabelle entrou, a recepção já estava montada. Orquídeas brancas em todos os centros de mesa. Cristais pendurados no teto que refletiam a luz como estrelas baixas. Uma mesa principal comprida, coberta com toalha de linho branco e iluminada por luzes suaves. Para quem não sabe, casamentos americanos de classe alta funcionam com um sistema de mesas numeradas. Os convidados recebem um cartão com o número da mesa antes de entrar no salão. E a posição da mesa não é aleatória. Mesa perto da mesa principal significa prestígio. Mesa no fundo significa que você está ali por obrigação. Nos Estados Unidos, o mapa de assentos de um casamento é uma declaração social. E todo mundo que frequenta esses eventos sabe ler esse mapa. Annabelle percorreu o salão com os olhos. Na mesa principal, os pais de Ethan ocupavam o centro. Ao lado deles, um senador estadual, 2 executivos da firma onde Ethan trabalhava e 3 casais que Annabelle nunca tinha visto na vida. Nas mesas centrais, os amigos de faculdade de Ethan. Nas mesas logo atrás, colegas de trabalho que Annabelle mal conhecia. Ela procurou os pais. Não estavam perto da mesa principal. Não estavam nas mesas centrais. Não estavam nem perto. Annabelle andou até o fundo do salão. E lá, encostada nas portas de serviço da cozinha, encontrou uma mesa redonda com 10 cadeiras, igual a todas as outras. Mas só 3 estavam ocupadas. Daniel, Rosa e Tyler, o irmão mais novo de Annabelle. As outras 7 cadeiras estavam vazias, como se ninguém mais merecesse sentar com eles ou como se ninguém mais quisesse. Prestem atenção na posição dessa mesa. Não era só no fundo da sala. Era ao lado da porta da cozinha. Cada vez que a porta abria, passava um garçom carregando bandeja. O barulho de pratos e talheres batendo vinha de trás como uma trilha sonora permanente. O cheiro de comida saía direto da cozinha antes mesmo de ser servida. Era o pior lugar do salão inteiro. E os pais da noiva estavam ali. Nu. Daniel estava sentado com a coluna reta dentro do terno que ele comprou especialmente para a ocasião. Rosa alisava a borda da toalha com os dedos, repetindo o gesto como faz quando está nervosa. Tyler estava no celular, com a cara fechada. Annabelle se aproximou e perguntou se estava tudo bem. Daniel sorriu e disse que a comida estava com um cheiro ótimo. Esse era o Daniel. O tipo de homem que senta ao lado de uma porta de cozinha barulhenta e encontra algo positivo para dizer. Olhem para esse homem. Ele trabalhou a vida inteira numa oficina mecânica, turnos de 16 horas, mãos cheias de graxa 6 dias por semana para pagar a faculdade da filha. E no dia do casamento, colocaram ele ao lado da lixeira do salão. E o que ele faz? Elogia
o cheiro da comida. Isso não é fraqueza, é uma dignidade tão grande que quem não reconhece é porque nunca precisou ter. Rosa tentou sorrir, mas o sorriso ficou na metade do caminho. Tyler puxou a irmã pelo braço e falou baixo. A tia Lúcia tá lá perto do banheiro. Separaram todo mundo nosso. Annabelle olhou para o outro lado do salão. A tia e os primos estavam numa mesa encostada no corredor que levava aos banheiros. Outra mesa de fundo, outra posição de descarte. E aqui, a ficha caiu. Isso não era um erro de organização, não era falta de espaço, era um plano. Alguém olhou para o mapa de assentos e decidiu com intenção que a família da noiva não merecia ser vista. Annabelle saiu da mesa dos pais sem dizer nada. Andou até a entrada do salão, onde estava o espelho decorativo com os nomes escritos em tinta dourada ao lado do número de cada mesa. Annabelle passou o dedo pelos nomes. A família inteira de Ethan estava nas mesas 1, 2 e 3. Os amigos dele, mesas 4 e 5. Colegas de trabalho, mesa 6. Até pessoas que Annabelle nunca tinha ouvido falar estavam mais perto da mesa principal do que os próprios pais dela, Daniel e Rosa Martinez. Mesa 14, a última mesa da lista. E aqui vai uma lição que vale para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Se alguém promete cuidar da sua família e você não confere, você não está confiando, está abandonando. Confiança não substitui verificação. Annabelle entregou o mapa de assentos para a sogra porque Ethan disse que os pais dele tinham mais experiência com eventos formais. Mas experiência não significa boas intenções. Annabelle encontrou Carol perto do bar, conversando com uma mulher de vestido vermelho. A mulher se chamava Diane e era esposa de um dos investidores presentes. Carol segurava uma taça de champanhe como se fosse um cetro, sorriso largo, voz alta, postura de dona do salão. Annabelle se aproximou e disse, educada, que queria entender por que os pais dela estavam sentados perto da cozinha. Carol nem abaixou a voz. Olhou para Annabelle como quem olha para uma funcionária que fez uma pergunta fora de hora e disse, não queríamos que eles constrangessem os convidados importantes. Diane congelou com o copo encostado nos lábios. O sorriso desapareceu. Annabelle pediu que Carol repetisse. E Carol repetiu, sem hesitar, sem baixar o tom. Disse, seus pais são doces, querida, mas não são exatamente o tipo de gente que a gente quer no centro das atenções numa noite com investidores. Você entende, né? Olha a frieza. Não foi um deslize. Não foi algo dito no calor do momento. Carol escolheu cada palavra e disse na frente de uma convidada sem nenhum constrangimento. Isso não é falta de educação. É demonstração de poder. Ela quis que Annabelle soubesse quem manda. Diane colocou o copo no balcão sem fazer barulho, pediu licença e saiu. Não disse nada, mas o rosto dela disse tudo. E esse detalhe é importante, porque Diane não foi embora por acaso. Ela foi contar para o marido o que acabou de ouvir. Annabelle sentiu o rosto esquentar. As mãos começaram a tremer, mas ela não gritou, não chorou. Respirou fundo, olhou para Carol nos olhos por 3 segundos, virou as costas e saiu. Aqui tem uma coisa que muita gente confunde. Ficar em silêncio depois de uma ofensa não é aceitar. Às vezes é calcular. Annabelle não ficou calada porque concordou. Ficou calada porque já estava decidindo o próximo passo. E quem decide em silêncio age com precisão. Annabelle atravessou o salão e foi direto até a mesa principal, onde Ethan conversava com um dos executivos. Esperou ele terminar. Quando Ethan se virou, ela contou, palavra por palavra, o que Carol tinha acabado de dizer. Ethan olhou na direção da mãe, depois olhou para Annabelle e deu de ombros. Prestem atenção nesse gesto. Dar de ombros é o gesto de quem já sabia. Não é surpresa, não é confusão, é indiferença calculada. Ele sabia onde os pais dela estavam e não fez nada. Ethan disse, deixa pra lá, Annabelle, é só lugar na mesa.
Annabelle respondeu. Seus pais estão no centro, os meus estão na cozinha. Isso não é só lugar. Ethan abaixou a voz. Minha mãe conhece essa gente. Ela sabe como posicionar as pessoas. Não transforma isso num problema. Annabelle olhou para ele em silêncio. Por um momento, duvidou de si mesma. Será que estava exagerando? Será que era mesmo só uma mesa? Ela olhou para o fundo do salão. Viu o pai ajeitando a gravata que ele comprou especialmente para aquele dia. Viu a mãe segurando o garfo sem comer, porque não conseguia relaxar. Viu Tyler olhando ao redor como quem procura um lugar onde pertença. E a dúvida passou. Não era só uma mesa. Annabelle não respondeu a Ethan. Levantou da cadeira devagar. Os ombros se endireitaram. O queixo subiu 2 centímetros. A coluna ficou reta. E quem entende de linguagem corporal sabe o que isso significa. Essa não é a postura de quem está fugindo. É a postura de quem acabou de tomar uma decisão e não vai voltar atrás. Ela andou pelo salão em direção à cabine do disc jockey. Marcus, o responsável pela música, estava ajustando uma playlist no computador. Quando viu Annabelle se aproximando, fez cara de confusão. Annabelle pediu o microfone. Marcus perguntou, agora? Isso não está no programa. Annabelle respondeu com uma palavra só, agora. Para quem nunca foi a um casamento americano, funciona assim. A recepção segue uma ordem definida. Entrada dos noivos, primeiro jantar, depois brindes, depois dança, depois bolo, tudo cronometrado, tudo planejado. Interromper essa sequência é como parar um trem. Todo mundo percebe, todo mundo olha. E era exatamente isso que Annabelle queria. Marcus abaixou a música. A canção parou no meio de um verso. As conversas morreram em ondas pelo salão. Primeiro as mesas da frente, depois as do meio, por último, as do fundo. Os talheres pararam de bater nos pratos, e 200 pares de olhos se voltaram para a noiva parada ao lado da mesa do disc jockey com um microfone na mão. Annabelle olhou para o salão. Sorriu, mas não era um sorriso de alegria, era um sorriso de quem está prestes a virar a mesa, e começou a falar. Obrigada a todos por estarem aqui esta noite. Significa muito para mim e para o Ethan ter um grupo tão incrível de pessoas reunidas. Família, amigos, parceiros de negócios, investidores. Ela fez uma pausa depois da palavra investidores. Deixou a palavra pendurada no ar por 2 segundos. Quem prestou atenção percebeu. Carol, que estava de pé perto do bar, apertou a taça com mais força. Annabelle continuou. Disse que antes de o jantar seguir, ela queria apresentar 2 pessoas que fizeram aquele dia possível. E então, fez algo que ninguém esperava. Saiu de trás da cabine do disc jockey e começou a caminhar para o fundo do salão. No começo, os convidados acharam que era parte do programa. Alguns até sorriram, viraram nas cadeiras para acompanhar. Mas conforme Annabelle passava pelas mesas centrais, pelas mesas dos lados e continuava andando em direção às portas da cozinha, os sorrisos foram sumindo, porque ficou claro que ela estava indo longe demais para ser algo planejado. Annabelle parou ao lado da mesa 14. Rosa olhou para cima com aquele rosto de mãe que acha que a filha precisa de alguma coisa. Daniel começou a se levantar. Annabelle fez sinal para ele ficar sentado. E aqui começa o momento mais bonito dessa história. Prestem atenção, porque isso aqui é coragem de verdade. Annabelle levantou o microfone e disse: Eu quero que todo mundo conheça as 2 pessoas mais importantes dessa sala. Meus pais, Daniel e Rosa Martinez. Alguns aplausos educados começaram. Annabelle não parou. Disse que o pai trabalhou turnos de 16 horas na oficina mecânica durante toda a infância dela para que ela pudesse ir para a faculdade sem dever 1 centavo. Disse que, com o tempo, o pai juntou o suficiente para abrir a própria oficina de restauração, onde trabalha até hoje. Disse que a mãe aprendeu inglês assistindo telejornal de madrugada, porque queria ajudar a filha com a lição de casa.
Disse que a mãe começou como caixa de supermercado, fez curso noturno e se tornou gerente, e depois abriu a própria loja. Disse que metade daquela festa foi paga por eles, porque fizeram questão de contribuir. O salão estava em silêncio absoluto. Rosa estava com os olhos brilhando. Daniel engoliu em seco e olhou para baixo por um segundo. Tyler largou o celular pela primeira vez na noite. Então, Annabelle disse: "Meus pais me ensinaram que respeito não é algo que se compra com dinheiro, é algo que se dá de graça. E hoje eu quero dar a eles o lugar que merecem." Os aplausos explodiram. Não foram aplausos educados, foram aplausos de verdade. Annabelle olhou para uma das mesas centrais. Mesa 6, um grupo de colegas de trabalho de Ethan que ela mal conhecia. Pediu, educada mas firme, se eles se importariam de trocar de mesa com os pais dela. Silêncio. 1 segundo. 2, 3. Aqueles 3 segundos pareceram 30. E aí, um homem chamado Brent se levantou, sem hesitar. Pegou o copo e o paletó e disse: "Claro, com prazer." A esposa dele pegou a bolsa e o seguiu sem dizer uma palavra. Depois, o casal ao lado, depois, os outros. Em menos de 1 minuto, a mesa inteira se levantou e caminhou para o fundo do salão. Aqui tem um detalhe que vale ouro. Brent não levantou porque foi pressionado. Levantou porque já sabia o que estava acontecendo. E esse homem vai aparecer de novo nessa história. Guardem o nome dele. Os garçons correram para trocar os lugares. Pratos, copos, talheres, guardanapos, tudo reorganizado em minutos. Daniel e Rosa tentaram protestar. Tyler foi junto sem dizer nada, arrastando a cadeira com o celular na mão. Daniel disse baixo: "Filha, não precisa disso." Annabelle olhou para o pai e respondeu: "Precisa sim, pai." E agora os pais de Annabelle estavam sentados no centro do salão, em linha direta com a mesa principal, visíveis para todo mundo. Annabelle agradeceu a todos pela flexibilidade e disse uma frase que ficou no ar como uma sentença: "Essa noite é sobre celebrar amor e as pessoas que nos formam." A música voltou, mas a energia do salão tinha mudado. Era como se alguém tivesse aberto uma janela numa sala abafada. O ar era outro. O jantar foi servido. Risoto de cogumelos, filé ao molho de vinho, salada com nozes e queijo. Os garçons circulavam entre as mesas com eficiência mecânica. As conversas voltaram, mas o tom era diferente. Mais baixo, mais cauteloso. Como se todo mundo estivesse medindo o peso das palavras antes de soltar. Quando Annabelle voltou para a mesa principal, Ethan se inclinou e disse entre os dentes: "Você não precisava transformar isso num espetáculo." Annabelle respondeu sem olhar para ele: "Você tinha razão. Era só uma mesa. Então não faz diferença onde eles sentam, faz?" Ethan não respondeu. Do outro lado da mesa, Carol segurava um sorriso tão apertado que parecia grampeado no rosto. Harold, o pai de Ethan, estava no celular debaixo da mesa. E então algo aconteceu que Carol não tinha previsto. Os convidados começaram a ir até a mesa dos pais de Annabelle. Não por educação, por curiosidade genuína. Um dos executivos puxou cadeira ao lado de Daniel e perguntou sobre a oficina. Daniel começou a contar sobre restauração de carros clássicos. O executivo arregalou os olhos e disse que sempre quis restaurar um Corvette. Outro convidado perguntou a Rosa sobre a loja. Rosa explicou como começou do zero, com um empréstimo pequeno e muita madrugada acordada. Quem entende de gente sabe o que aconteceu ali. Daniel e Rosa não estavam constrangendo ninguém, estavam encantando a mesa, porque a autenticidade não precisa de convite. Ela entra sozinha e senta onde quiser. Carol observava tudo do canto do salão, com uma taça na mão e a mandíbula travada. Harold se aproximou dela e os dois trocaram algumas palavras em voz baixa. Carol balançou a cabeça como quem diz: "Não acabou." Harold tentou segurar o braço dela. Ela se soltou. Annabelle viu essa cena de longe. Tinha ido ao banheiro e, quando saiu, encontrou os dois no corredor.
Ouviu fragmentos. Não vou ficar calada. E Harold respondendo. Carol, tem gente importante aqui. Não piora. E Carol devolvendo. Exatamente por isso. Annabelle passou por eles fingindo que não ouviu. Mas ouviu tudo. E naquele momento ela soube que a noite ainda não tinha acabado. Carol estava preparando uma resposta. Chegou a hora dos brindes. O padrinho foi primeiro. Contou uma história da época da faculdade envolvendo Ethan, um barco alugado e um par de sapatos que acabou no lago. Os convidados riram. A madrinha Priscila foi em seguida. Fez uma piada sobre o primeiro encontro de Annabelle e Ethan, disse que a amiga merecia o mundo e levantou a taça. Tudo normal. Tudo dentro do programa. Então Carol se levantou. Ninguém chamou ela. Não era a vez dela. Mas Carol caminhou até a cabine do disc-jockey como se o salão inteiro estivesse esperando por ela. Marcos olhou para Annabelle como quem pede autorização. Carol já tinha tirado o microfone da mão dele antes que alguém pudesse reagir. Carol começou sorrindo. Disse que estava orgulhosa do filho, que Ethan era trabalhador, dedicado, brilhante, que o futuro dele era luminoso. Até aí, nada demais. Qualquer mãe diria o mesmo. Depois, o tom mudou. Carol disse: o casamento não é só sobre amor, é sobre alianças. Famílias fortes se unindo. Annabelle sentiu Ethan ficar tenso ao lado dela. O ombro dele encostou no dela e ela percebeu que ele estava prendendo a respiração. Carol continuou. Disse: quando você casa com alguém, também casa com a reputação da família, com a posição, com a influência. Alguns investidores assentiram com a cabeça educadamente. E então Carol soltou uma risada leve e disse: às vezes essa adaptação pode ser educativa. Risos espalhados, poucos, nervosos. Carol olhou diretamente para a mesa onde os pais de Annabelle estavam sentados, diretamente, sem disfarce, e disse: todos viemos de lugares diferentes, alguns de gerações de liderança, outros de começos mais humildes. O importante é saber se adaptar. O salão parou. Não foi um silêncio de surpresa, foi um silêncio de constrangimento. O tipo de silêncio que acontece quando todo mundo entendeu, mas ninguém quer ser o primeiro a reagir. Nos Estados Unidos, diferente do Brasil, processar alguém por danos morais causados por um discurso público é extremamente complicado. A primeira emenda protege a liberdade de expressão de forma muito ampla. Então, o que Carol fez ali, no Brasil, facilmente configuraria dano moral, injúria, talvez até discriminação, dependendo da interpretação. Poderia gerar um processo com indenização. Nos Estados Unidos, a coisa funciona diferente. Lá, a punição para esse tipo de atitude não vem da justiça, vem do mercado, vem das pessoas. E como vamos ver daqui a pouco, essa punição pode ser muito pior do que qualquer sentença judicial. Rosa parou de sorrir. A luz que tinha aparecido no rosto dela durante a homenagem de Annabelle se apagou como vela em ventania. Daniel dobrou as mãos sobre a mesa. As costas dele, que tinham ficado retas a noite inteira, curvaram 1 centímetro. Só um. Mas quem conhece Daniel sabe que aquele centímetro significava tudo. Tyler fechou o punho embaixo da mesa. E Annabelle esperou. Olhou para Ethan. Esperou ele se levantar. Esperou ele pegar o microfone. Esperou ele dizer qualquer coisa. Uma palavra, um gesto, um olhar na direção da mãe pedindo para parar. Ethan não se mexeu. Ficou olhando para o prato como se tivesse encontrado algo fascinante no risoto. Isso aqui é uma lição que dói, mas que precisa ser dita. Quem ama você de verdade não precisa de coragem extraordinária para te defender. Precisa de coragem ordinária. A coragem do dia a dia. A de levantar da cadeira e dizer: para com isso. E se a pessoa que está do seu lado não consegue fazer nem isso, ela não está do seu lado. Está sentada do seu lado. E isso é diferente. Carol terminou o discurso dizendo que confiava que Ethan sempre tomaria decisões que elevassem a família. Elevassem.
Essa palavra caiu no salão como uma pedra dentro de um poço. Todo mundo ouviu o impacto. Os aplausos foram finos, educados por obrigação. Curtos. A metade do salão bateu palma. A outra metade, não. Annabelle olhou para a própria mão em cima da mesa. Os dedos estavam brancos de tanto apertar o guardanapo. Ela soltou devagar, olhou para o salão, tentou entender o que tinha acabado de acontecer. Carol tinha feito aquele discurso de propósito ou tinha se deixado levar? Não. Carol não era o tipo de mulher que se deixa levar. Cada palavra, cada olhar, cada pausa tinha sido calculada. Aquele discurso não foi um erro, foi uma mensagem. E a mensagem era clara. Vocês estão aqui porque a gente permitiu. Annabelle se inclinou na direção de Ethan e perguntou em voz baixa: Você vai falar alguma coisa? Ethan respondeu sem olhar para ela: Você está lendo demais nessa situação. Ela olhou diretamente para a mesa dos meus pais, Ethan. Ela olhou para várias mesas. Não, ela olhou para uma. Ethan apertou os lábios e não respondeu. Voltou a olhar para o prato. E Annabelle percebeu, naquele momento exato, que não ia receber ajuda daquele lado da mesa. Nem naquela noite, nem nunca. Annabelle olhou ao redor. O senador estadual estava olhando para a própria taça como se quisesse se esconder dentro dela. Brent, o colega que trocou de mesa mais cedo, olhava fixo para Carol com uma expressão que não era de raiva, era de confirmação, como se ele tivesse acabado de ver a prova do que já suspeitava. Diane, a mulher de vermelho que estava no bar quando Carol insultou os pais de Annabelle, cutucou o marido e sussurrou algo no ouvido dele. O marido apertou os olhos, e então aconteceu algo que Carol definitivamente não esperava. Um homem se levantou. Não foi ao microfone, não precisou, a voz dele carregava sozinha. O nome dele era Richard Hale, dono de uma empresa regional de manufatura, um dos maiores investidores da empresa de Harold. O tipo de homem que não precisa levantar a voz porque todo mundo já está ouvindo. Para quem não sabe, nos Estados Unidos, um investidor, âncora, é aquele cuja presença num negócio atrai todos os outros. É como a primeira pedra de um dominó. Se ele fica, todo mundo fica. Se ele sai, a fileira inteira cai. Richard Hale era essa pedra na empresa de Harold, e ele estava de pé. Richard disse, com a voz firme e calma: Eu, particularmente, prefiro começos humildes. Eles costumam produzir pessoas que entendem o valor das coisas. O silêncio que veio depois dessa frase foi diferente de todos os outros silêncios daquela noite. Não era constrangimento, era reconhecimento. Algumas pessoas sorriram. Outras abaixaram a cabeça como quem acaba de ouvir uma verdade que precisava ser dita. Richard se virou para Daniel. Olhou nos olhos dele e disse: Senhor, ouvi que o senhor restaura carros clássicos. Eu tenho um Mustang 67 que precisa de trabalho. Será que a gente podia conversar? Daniel acenou com a cabeça. Uma vez. Firme. Olhem para esse homem. Daniel não se levantou para fazer discurso. Não reclamou. Não pediu vingança. Sentou com a coluna reta, elogiou o cheiro da comida e ficou onde colocaram ele. E mesmo assim, um dos homens mais poderosos daquela sala cruzou o salão inteiro com uma frase para chegar até ele. Porque caráter não precisa de mesa na frente. Caráter é visto de qualquer distância. Carol sentou devagar. A taça na mão dela tremia. Harold pegou o celular. E Diane, a mulher de vermelho, se inclinou para o marido e disse, alto o suficiente para quem estava perto ouvir: Eu gostei dela. E apontou para Annabelle. A festa continuou. A música voltou. Os garçons serviram a sobremesa, mas o salão tinha mudado. Os convidados que antes gravitavam ao redor da mesa de Carol e Harold começaram a se mover para o centro, para perto de Daniel e Rosa. Daniel passou a próxima hora contando histórias de restauração de motores para dois executivos que pareciam genuinamente fascinados.
Rosa explicou para a esposa de um investidor como ela conseguiu o primeiro empréstimo para abrir a loja e como ficou 3 meses sem tirar 1 centavo de salário para manter o negócio de pé. E enquanto isso, Carol ficou no canto do salão, de pé, com a taça na mão, observando seu salão escapar do controle como areia entre os dedos. Annabelle dançou com Ethan a dança obrigatória dos noivos, mas nenhum dos dois disse uma palavra. Ele segurava a cintura dela com as mãos frias. Ela olhava por cima do ombro dele. E quando a música acabou, Ethan disse no ouvido dela: "Espero que tenha valido a pena." Annabelle respondeu: "Eu também." E depois da dança, enquanto Annabelle ia buscar água, Brent estava num canto do salão com o celular na mão. A esposa dele se aproximou e perguntou o que ele estava fazendo. Brent respondeu, sem tirar os olhos da tela: "Um colega gravou o discurso e mandou no grupo da firma. Tô salvando uma cópia." A esposa perguntou: "Para quê?" Brent olhou para ela e disse: "Porque não é a primeira vez que eu vejo isso naquela família. Guardem essa cena. Porque o que Brent fez com aquele vídeo nas próximas 24 horas vai mudar a vida de todo mundo nessa história." A festa acabou por volta da meia-noite. Os últimos convidados foram saindo aos poucos. Annabelle abraçou os pais na porta do salão. Daniel segurou a filha com força e disse no ouvido dela: "Você não precisava ter feito aquilo, mas eu vou lembrar para o resto da vida." Rosa não disse nada. Só segurou a mão da filha e apertou. Os dois iam dormir no hotel mesmo, num quarto que Annabelle reservou para eles no 3º andar. Annabelle e Ethan subiram para a suíte nupcial no último andar do hotel. O quarto tinha vista para o lago Michigan. Luzes da cidade refletiam na água escura como diamantes jogados num pano preto. Era bonito. Mas o silêncio entre os dois era do tipo que estraga qualquer paisagem. Ethan fechou a porta, tirou o paletó, jogou no sofá, ficou de costas por 1 minuto inteiro. E então se virou e disse: "Você humilhou minha mãe." Annabelle estava tirando os brincos em frente ao espelho. Parou com o brinco na mão e respondeu: "Ela humilhou meus pais. Seus pais nem ligaram. Meu pai comprou uma gravata nova para esse casamento, Ethan. Minha mãe ensaiou uma semana inteira o que ia dizer quando alguém perguntasse o que ela faz da vida. E a sua mãe colocou eles do lado da porta da cozinha, ao lado do lixo. Você está sendo dramática. E você está sendo covarde." A palavra cortou o quarto. Ethan abriu a boca e fechou. Caminhou até o banheiro e fechou a porta. Annabelle ficou sentada na beira da cama, olhando para o lago pela janela. E nesse silêncio, ela fez algo que todo mundo que já passou por uma situação parecida conhece. Ela duvidou de si mesma. E aqui eu preciso dizer uma coisa para quem está ouvindo essa história. Quando a gente faz a coisa certa e o mundo reage mal, a primeira reação é duvidar. É pensar: será que eu exagerei? É se perguntar se não era melhor ter ficado quieta. Isso é normal. Isso é humano. Mas prestem atenção. Duvidar de si mesmo depois de defender quem você ama não significa que você errou. Significa que você se importa. E se importar com as consequências é diferente de se arrepender da ação. Annabelle não dormiu naquela noite. Ficou na poltrona perto da janela com uma xícara de chá que esfriou sem ser tocada. Ethan deitou na cama e ficou rolando a tela do celular como se nada tivesse acontecido. Cada mensagem que aparecia na tela iluminava o rosto dele no escuro, e o rosto dele não mostrava tristeza, mostrava irritação. Por volta da 1 da madrugada, o celular dele começou a vibrar. 1 vez, 2, 3. Ele ignorou. Na 4ª vez, atendeu. Era Harold. Annabelle só ouvia o lado do Ethan. Como assim ele saiu mais cedo? Pausa. Não, isso não faz sentido. Pausa longa. Ele não ia retirar o investimento por causa de um discurso. Pausa mais longa ainda. Ethan sentou na cama de uma vez. Você está falando sério? Desligou. Ficou olhando para a parede. A luz do celular apagou e o rosto dele sumiu no escuro. Annabelle perguntou o que tinha acontecido. Ethan falou devagar, como se estivesse processando cada palavra antes de soltar.
Richard Hale saiu da festa mais cedo. Antes de ir embora, procurou meu pai e perguntou se ele concordava com o que a minha mãe disse no discurso. Meu pai tentou desconversar. E aí, o Richard fez uma pergunta simples. Disse assim: se é assim que a família de vocês fala das pessoas, como é que vocês falam dos funcionários de vocês? Annabelle ficou em silêncio. Ethan continuou. Meu pai disse que foi mal entendido, que a Carol não quis dizer aquilo, mas o Richard não aceitou. Antes de ir embora do hotel, ele já tinha mandado um e-mail para a equipe jurídica dele, pedindo para pausar o contrato de investimento que estava marcado para a semana que vem. Annabelle perguntou quanto valia aquele contrato. Ethan não respondeu. E quando alguém não responde uma pergunta sobre dinheiro, é porque o número é grande demais para falar em voz alta. Mas eu vou responder por ele, porque vocês precisam entender o tamanho do que estava em jogo. O contrato entre a empresa de Harold e a de Richard Hale girava em torno de vários milhões de dólares. Para ter uma ideia, estamos falando do tipo de dinheiro que compra um prédio comercial inteiro no centro de São Paulo. O tipo de dinheiro que paga o salário de centenas de funcionários por um ano. O tipo de dinheiro que, se desaparece de uma hora para outra, não deixa um buraco, deixa um abismo. Nos Estados Unidos, quando uma empresa de médio porte depende de um investidor âncora para uma rodada de expansão, esse investidor costuma representar entre 30% e 50% do capital total. Se ele sai, os outros investidores menores entram em pânico, porque se o maior saiu, algo está errado. É um efeito dominó, e esse efeito tinha acabado de começar. Ethan virou para Annabelle e disse: isso é porque você fez aquela cena. Annabelle olhou para ele. Qual cena? Eu não insultei ninguém, não ataquei ninguém, eu só mudei meus pais para uma mesa melhor. Ethan não respondeu. Deitou de costas e ficou olhando para o teto. E Annabelle voltou para a poltrona perto da janela, olhando as luzes da cidade refletidas na água escura do lago. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu, mas pelos motivos errados. Annabelle não dormiu porque estava pensando nos pais. Ethan não dormiu porque estava pensando no dinheiro. E aí está a diferença que separou os dois para sempre. Na manhã seguinte, Annabelle desceu para o café da manhã do hotel por volta das 8. Ethan ainda estava no quarto, no telefone com o pai. Ela ouviu a voz dele pelo corredor enquanto esperava o elevador. Não estava gritando, estava falando naquele tom baixo e rápido que as pessoas usam quando estão com medo, mas não querem que ninguém perceba. O restaurante do hotel ficava no térreo, com janelas grandes que davam para a rua. Annabelle encontrou os pais numa mesa no canto. Rosa estava com uma xícara de café entre as mãos, sem beber. Daniel comia torrada com manteiga em silêncio. Tyler estava ao lado, com o celular na mesa e a tela virada para cima. Annabelle sentou. Perguntou se tinham dormido bem. Rosa disse que sim, mas as olheiras diziam outra coisa. Daniel sorriu e empurrou a cesta de pães na direção da filha. Tyler não levantou os olhos do celular. E foi Tyler quem quebrou o silêncio. Virou o celular para Annabelle e disse: "Você precisa ver isso." Na tela, uma postagem numa rede social. Um trecho de vídeo do discurso de Carol. Não era o discurso inteiro, era a parte sobre reputação, posição e começos humildes. A câmera tremia um pouco, gravada de um ângulo lateral, mas a voz de Carol era perfeitamente clara. A legenda dizia: "Isso foi dito no casamento de um amigo meu ontem à noite." Annabelle olhou para o número de compartilhamentos. Já passava de 400, e o vídeo tinha sido postado às 2 da manhã. O que Annabelle não sabia é que o perfil onde Brent publicou era seguido por centenas de profissionais do setor financeiro de Chicago. Bastou um deles compartilhar com comentário para a coisa ganhar vida própria. Rosa se inclinou para ver a tela. Quem postou isso? Tyler deu de ombros. Não sei, mas está espalhando rápido. Daniel continuou comendo a torrada. Depois de um momento, colocou o pão no prato, limpou as mãos no guardanapo e disse: "Deixa. A verdade não precisa de ajuda para caminhar."
Olhem para esse homem mais uma vez. O mundo está pegando fogo ao redor dele e ele está comendo torrada com a tranquilidade de quem sabe que não fez nada de errado. Isso não é indiferença, é paz de consciência. E paz de consciência é a única coisa que o dinheiro não compra e a mentira não imita. Annabelle pegou o celular e começou a acompanhar. E o que ela viu nas horas seguintes foi uma bola de neve virando avalanche. Às 9 da manhã, alguém nos comentários marcou o perfil da empresa de Harold, não a empresa pessoal dele, a empresa de investimentos. A que tinha o nome da família estampado. Às 10, ex-funcionários começaram a aparecer. Uma mulher escreveu: "Não me surpreende. Fui a única latina da equipe durante 3 anos. Nunca fui convidada para um único almoço de equipe." Outro comentário: "Eu pedi promoção 2 vezes. Disseram que eu precisava me adaptar melhor à cultura da empresa. Nunca explicaram o que isso significava." Mais um: "Saí em 2021. Melhor decisão que tomei." Para quem não sabe, nos Estados Unidos existe uma cultura corporativa muito forte de avaliações online. Plataformas como o Glassdoor permitem que funcionários e ex-funcionários avaliem empresas anonimamente. E quando uma empresa entra em crise pública, essas plataformas explodem. As pessoas que ficaram caladas durante anos, de repente, encontram uma porta aberta, e tudo que estava guardado sai de uma vez. Às 11, um blog local de negócios de Chicago publicou uma nota curta com o título: "Vídeo de casamento expõe tensão em família de investidores." A nota não citava nomes completos, mas quem conhecia o mercado conectou os pontos em minutos. Ao meio-dia, o vídeo tinha milhares de compartilhamentos, e Annabelle estava sentada no saguão do hotel com o celular na mão, sentindo uma mistura de coisas que ela não conseguia separar. Havia validação, havia medo, havia alívio, e havia uma pergunta que não parava de girar na cabeça dela: "Eu causei isso?" E aqui é preciso ser honesto com quem está ouvindo. Annabelle não planejou nenhuma parte do que aconteceu depois da festa. Ela não pediu para ninguém gravar. Ela não postou nada. Ela não ligou para jornalistas. Tudo que ela fez foi mudar os pais de mesa e falar a verdade num microfone. O resto veio sozinho. E quando a verdade caminha sozinha, ela não pede licença. O celular de Annabelle tocou por volta do meio-dia. Era Carol. Annabelle atendeu. Não por vontade, por obrigação. Porque quando a mãe do seu marido liga no dia seguinte do casamento, você atende, mesmo que prefira não ouvir. Annabelle. Carol não cumprimentou, não disse bom dia. A primeira frase que saiu da boca dela foi: "Foi você que mandou gravar?" Annabelle respondeu: "Não." "Então foi alguém dos seus." "Ninguém meu fez nada, Carol. A senhora fez um discurso num salão com 200 pessoas e celulares. Qualquer um podia ter gravado. Você destruiu nossa família. Tudo isso por causa de um lugar na mesa." Annabelle respirou fundo e respondeu com uma calma que ela mesma não sabia de onde estava vindo. "Eu não destruí nada, Carol. Eu mudei uma mesa. A senhora destruiu o resto quando abriu o microfone." Silêncio do outro lado. 3 segundos. 4, 5, Carol disse. "Isso não vai ficar assim." E desligou. Notem uma coisa. Carol não pediu desculpa. Não reconheceu o que fez. Não disse que exagerou. A primeira reação dela foi procurar um culpado. E quando você procura culpado antes de procurar responsabilidade, você não está tentando resolver, está tentando sobreviver. E quem está tentando sobreviver não pensa em quem machucou. Pensa em quem pode machucar de volta. Annabelle desligou o telefone e ficou parada no saguão do hotel por um longo momento. As mãos tremiam, não de raiva, de adrenalina, porque confronto gasta energia, mesmo quando você está certa. Ela ligou para Priscila, a madrinha. Contou tudo: o vídeo, os comentários, a ligação de Carol,
Priscila ouviu em silêncio. Quando Annabelle terminou, a madrinha disse: "Você fez o que era certo, mas se prepara. Gente como a Carol não perde sem revidar." Annabelle perguntou o que ela achava que ia acontecer. Priscila respondeu: "Não sei, mas sei que você não pode recuar agora. Se recuar, tudo que você fez ontem vira piada, e os seus pais vão carregar isso para sempre." Essa conversa importa, porque nos momentos em que a gente duvida de si mesma, a voz certa no momento certo pode mudar tudo. Annabelle não precisava de alguém que dissesse "coitada", precisava de alguém que dissesse "continua." E Priscila fez exatamente isso. Aqui tem um detalhe que quem é do Brasil talvez não saiba. Nos Estados Unidos, grandes empresas contratam serviços de monitoramento de reputação digital. São plataformas que rastreiam em tempo real tudo o que é dito sobre a marca em redes sociais, blogs, fóruns e sites de avaliação. Quando o nome da empresa aparece num contexto negativo, o sistema dispara um alerta automático para a equipe de comunicação. É por isso que Harold já estava em modo de crise tão cedo. Não foi um funcionário que viu o vídeo por acaso. Foi uma máquina que detectou a menção e acendeu o sinal vermelho. Esse tipo de tecnologia é bem menos comum em empresas brasileiras de médio porte, mas nos Estados Unidos é ferramenta padrão. Meia hora depois, Ethan desceu ao saguão. Estava pálido. As olheiras eram fundas. A camisa estava amassada e mal enfiada na calça, coisa que Annabelle nunca tinha visto nele. Ethan era o tipo de homem que passava a camisa até no domingo. Vê-lo daquele jeito significava que a coisa era séria. Ele sentou na frente de Annabelle e foi direto. "Meu pai está em modo de crise. Investidores ligando desde cedo. Um membro do conselho quer uma declaração pública." Annabelle perguntou: "E o que isso tem a ver comigo?" Ethan inclinou o corpo para frente e disse, quase em sussurro: "Eu preciso que você poste algo dizendo que tiraram de contexto, que a minha mãe não quis dizer aquilo." Annabelle olhou para ele. "Tiraram de contexto? Eu estava lá, Ethan. 200 pessoas estavam lá. Sua mãe olhou diretamente para a mesa dos meus pais enquanto falava de começos humildes. Se você postar algo amenizando, as pessoas vão esquecer. Essas coisas na internet duram 2 dias. Você quer que eu minta para proteger quem humilhou meus pais?" Ethan passou a mão pelo cabelo, apertou os olhos e disse: "Eu quero que você salve o negócio da minha família." Annabelle respondeu sem desviar o olhar: "E eu queria que você tivesse salvado a dignidade da minha." O saguão estava vazio naquela hora. Só os dois e uma recepcionista que fingia não ouvir. Ethan ficou em silêncio por um momento longo. Depois disse, com a voz mais baixa que Annabelle já tinha ouvido dele: "Você está escolhendo eles em vez de mim." Annabelle respondeu: "Eu estou escolhendo respeito." E aqui está uma lição que parece simples, mas que destrói casamentos, amizades e famílias inteiras. Quando alguém diz, "escolhe entre mim e a coisa certa", essa pessoa já fez a escolha dela. Ela escolheu ser protegida em vez de ser justa. E quem pede para você abandonar seus princípios não está pedindo por amor. Está pedindo por conveniência. Ethan se levantou e disse que ia subir para ligar para o advogado do pai. Antes de ir, parou, virou para Annabelle e disse: "Se você postar qualquer coisa, acabou." Annabelle não respondeu. Ficou sentada no saguão, olhando o espaço vazio onde o marido estava sentado um segundo antes. Naquela tarde, Annabelle foi até a casa dos pais. Ficava num bairro residencial no sudoeste de Chicago, numa rua arborizada com casas de tijolo vermelho e varandas pequenas. Quando Annabelle chegou, as flores do casamento que ela mandou para casa com os pais já estavam arrumadas na mesa da sala. Rosa tinha colocado num vaso de vidro como se fosse um domingo qualquer. A mesa estava posta. Café fresco no bule. Pão de milho no prato. Esse é o tipo de coisa que define quem é Rosa.
O mundo ao redor pode estar desabando, mas a mesa vai estar posta, o café vai estar quente e o pão vai estar fresco. Porque para Rosa, cuidar é uma forma de resistir, e resistir é a única coisa que ela fez a vida inteira. Daniel estava sentado na varanda dos fundos com uma xícara na mão. Annabelle sentou ao lado dele e contou tudo. Os investidores, o vídeo, os comentários na internet, a ligação de Carol, o pedido de Ethan para defender a sogra publicamente. Daniel ouviu em silêncio. Quando Annabelle terminou, ele tomou um gole de café e olhou para o quintal. Depois disse: "E o que você quer fazer?" Annabelle disse que não sabia. Daniel assentiu. Quando eu tinha a sua idade, o dono da oficina onde eu trabalhava me chamou de burro na frente de um cliente. Eu não disse nada na hora. Fui para casa, pensei a noite inteira. No dia seguinte, entrei na oficina, devolvi o avental e disse que estava indo embora. Ele riu e disse que eu não ia encontrar nada melhor. 2 semanas depois, eu estava trabalhando na oficina do Sal, ganhando mais e sendo tratado como gente. Daniel olhou para a filha. "Não estou dizendo o que você tem que fazer. Estou dizendo que quem aceita ser diminuído por conveniência não para de encolher." Annabelle ficou em silêncio. E então Rosa saiu da cozinha, secando as mãos no pano de prato. Sentou na cadeira da varanda, olhou para o quintal e disse baixo, quase para ela mesma: "Talvez a gente devesse ter ficado na mesa do fundo." Essa frase quebrou alguma coisa dentro de Annabelle, porque Rosa não estava sendo dramática, estava sendo sincera. Depois de tudo que aconteceu, depois da homenagem, depois dos aplausos, depois de conquistar a mesa inteira, a mãe dela ainda achava que o problema era ela. Que se tivesse ficado quieta no fundo, nada disso teria acontecido. Annabelle segurou a mão da mãe e disse: "Nunca mais fala isso. Vocês mereciam a mesa da frente. Vocês mereciam o centro do salão. Vocês pagaram metade daquela festa. E mais do que isso, vocês me criaram. Tudo que eu sou saiu dessa casa." Rosa apertou a mão da filha. Não disse nada, mas os olhos dela encheram. Quem nunca viu a própria mãe se diminuir, talvez não entenda a dor dessa cena. Mas quem já viu, sabe. É a dor de perceber que a pessoa que te ensinou a ser forte passou a vida inteira aceitando ser tratada como pequena. E a decisão de nunca deixar isso acontecer de novo não vem da raiva, vem do amor. Um amor tão fundo que dói. Eles ficaram os 3 na varanda por um tempo. O sol da tarde entrava pela lateral da casa e esquentava o chão de madeira. Tyler apareceu na porta e disse que tinha alguém ligando para Annabelle. Era Brent. Brent perguntou se podia passar na casa dos pais. Annabelle disse que sim, sem saber exatamente por quê. 1 hora depois, Brent estacionou na frente da casa num carro cinza e tocou a campainha com uma pasta debaixo do braço. Sentou na sala. Rosa ofereceu café. Ele aceitou e então começou a falar. Disse que foi ele quem postou o vídeo. Annabelle ficou em silêncio. Brent levantou a mão e disse: "Deixa eu explicar antes de qualquer coisa." Um colega da firma gravou o discurso de Carol e mandou no grupo interno da empresa. Brent viu, salvou a cópia e publicou na mesma noite, por volta das 2 da manhã, com a legenda que Tyler mostrou no café da manhã. Brent trabalhava na empresa de Harold havia 5 anos. Era analista financeiro, bom no que fazia, sempre entregou resultados acima da meta. E em 5 anos foi passado para trás em 3 promoções. As 3 foram para pessoas com menos experiência, menos resultado e mais conexão com a família. Mas não era só isso. Brent contou que nas reuniões de diretoria havia comentários. Nada explícito, nada que pudesse ser gravado e levado a um tribunal. Mas o tipo de comentário que deixa claro quem pertence e quem está ali emprestado. Piadas sobre sotaques, perguntas sobre a faculdade que alguém frequentou, feitas num tom que não era curiosidade, era medição. Clientes tratados com mais ou menos entusiasmo, dependendo do sobrenome.
Para quem não sabe, a discriminação no ambiente corporativo americano é um assunto muito sério. Existe uma lei federal, a Lei de Direitos Civis de 1964, que proíbe discriminação no trabalho com base em raça, cor, religião, sexo ou origem nacional. Mas provar discriminação é extremamente difícil, porque raramente é uma frase explícita. É um padrão, é ser ignorado nas reuniões, é nunca ser convidado para o jantar de fim de ano. É ouvir, você ainda não está pronto, sem nunca saber o que falta. No Brasil, a gente tem a Lei número 7.716, de 1989, que define os crimes de preconceito. E o assédio moral no trabalho pode gerar processos com indenização, mas aqui e lá o problema é o mesmo. A discriminação silenciosa é a mais difícil de combater, porque ela não grita. Sussurra. Brent disse que quando Carol subiu no palco e fez aquele discurso, ele sentiu o estômago revirar, não de surpresa, de reconhecimento. Quando a sua sogra falou de começos humildes e famílias de liderança, eu pensei, é isso. É exatamente assim que funciona lá dentro, só que agora foi em público. E então Brent contou algo que mudou tudo. Richard Hale não tinha apenas pausado o investimento, ele tinha feito uma exigência. Para reconsiderar qualquer tipo de parceria com a empresa de Harold, Richard exigia uma auditoria interna completa, uma revisão de práticas de contratação, promoção e cultura organizacional. E ele pediu que Brent, como funcionário com acesso aos dados internos, fornecesse documentação. Annabelle perguntou, ele pediu para você? Diretamente? Brent assentiu. Richard me procurou antes de sair da festa. Me puxou de lado e perguntou se o que ele sentia sobre aquela empresa era verdade. Eu disse que sim. E ele perguntou se eu estaria disposto a ajudar. Daniel, que tinha ficado calado durante toda a conversa, se pronunciou pela primeira vez. Olhou para Brent e disse, o senhor arriscou o emprego. Brent olhou de volta. Algumas coisas valem o risco, Sr. Martinez. Os dois ficaram se olhando por um momento, e Annabelle percebeu algo naquela troca de olhares. Dois homens que tinham algo em comum. Dois homens que sabiam o que era trabalhar duro num lugar que não os valorizava. Daniel na oficina, Brent no escritório. Diferentes mundos, mesma história. Brent abriu a pasta que trouxe. Dentro, havia cópias de e-mails internos, avaliações de desempenho e um relatório de diversidade da empresa que nunca tinha sido publicado. Ele não mostrou os detalhes para Annabelle. Disse que aquilo era para a equipe jurídica de Richard. Mas disse uma coisa que ficou gravada. O que aconteceu no seu casamento deu coragem para a gente falar. Não só eu, outros funcionários estão se manifestando. O vídeo abriu uma porta que ninguém conseguia abrir sozinho. Annabelle olhou para ele e disse, eu não planejei nada disso. Brent respondeu, eu sei. Você só não quis que os seus pais ficassem perto da cozinha. Mas às vezes é assim que as coisas mudam. Não com um plano, com uma atitude. Reparem no tamanho do que está acontecendo aqui. Uma noiva mudou os pais de mesa. Um investidor fez uma pergunta incômoda. Um funcionário que já estava cansado encontrou coragem para agir. E uma empresa inteira está prestes a ser virada do avesso. Nenhuma dessas pessoas combinou nada. Cada uma agiu sozinha. Mas quando pessoas honestas agem ao mesmo tempo, mesmo sem combinar, o efeito é maior do que qualquer estratégia. Brent foi embora no final da tarde. Annabelle ficou sentada na sala dos pais com uma xícara de café frio na mão, olhando para as flores do casamento no vaso. Rosa veio sentar ao lado. Ficaram em silêncio por um tempo. Depois Rosa perguntou, o que você vai fazer agora? Annabelle disse que ia voltar ao hotel para falar com Ethan. Rosa segurou a mão da filha e disse, faça o que for certo para você. Não para mim, não para o seu pai, para você. Annabelle voltou ao hotel no final da tarde. Encontrou Ethan sentado na beira da cama, com o laptop aberto e o celular tocando ao lado.
O quarto tinha aquele cheiro de roupa usada e janela fechada que aparece quando alguém não sai de um cômodo por horas. Notem a posição dele, sentado na beira da cama, não na cadeira de trabalho, não de pé, na beira. É a posição de quem não sabe se levanta ou se deita, de quem está entre lutar e desistir. Ethan olhou para ela e disse: "Meu pai publicou um pedido de desculpas no perfil da empresa. Disse que os comentários foram mal interpretados e que não refletem os valores da companhia." Annabelle perguntou se estava funcionando. Ethan balançou a cabeça. Não. Os comentários debaixo do pedido de desculpas são piores que os do vídeo. E isso aqui é previsível. Pedido de desculpas que começa com "foi mal interpretado" não é pedido de desculpas. É defesa. E o público sente a diferença. Annabelle sentou na poltrona em frente à cama, respirou fundo e disse: "Eu não vou fazer o comunicado que você pediu." Ethan levantou os olhos do computador. Annabelle continuou: "Não vou defender a sua mãe publicamente, mas vou fazer uma declaração minha." Ethan fechou o laptop devagar. A mandíbula dele travou. "Se você fizer isso, não tem volta. Eu sei. Você está disposta a acabar com o nosso casamento por causa disso?" Annabelle olhou para ele. E a resposta que saiu da boca dela não veio da raiva. Veio de uma tristeza profunda. "Nosso casamento já estava em risco no segundo em que você deu de ombros." Essa frase caiu no quarto como um trovão surdo. Não o tipo que assusta, o tipo que anuncia que a tempestade já passou e o estrago já está feito. Ethan ficou em silêncio. Depois disse, quase num sussurro: "Eu só queria paz." Annabelle respondeu: "Paz, construída em cima de silêncio, não é paz. É sufocamento." Ethan não tentou impedir quando ela pegou o próprio celular da mesa de cabeceira. Ele chegou a se levantar da cama. Deu um passo na direção dela, abriu a boca e parou. Ficou ali, de pé no meio do quarto por 3 segundos. Depois, voltou a sentar na cama, olhando para a parede, enquanto Annabelle desbloqueava a tela e abria o aplicativo. E aqui eu preciso falar uma coisa para quem está ouvindo. Tem um momento na vida de todo mundo em que você precisa escolher entre conforto e verdade. Conforto é ficar quieto, manter a paz, engolir o orgulho e seguir em frente fingindo que nada aconteceu. Verdade é falar, mesmo sabendo que vai doer, mesmo sabendo que pode custar tudo. A maioria das pessoas escolhe o conforto, não por covardia, por cansaço, por medo, por não saber se vale a pena. E quem escolhe a verdade não escolhe porque não sente medo, escolhe apesar dele. Coragem sem medo não é coragem, é imprudência. Annabelle sentia cada grama do peso do que estava prestes a fazer. E mesmo assim, abriu a tela e começou a escrever. Annabelle abriu um campo de texto em branco. Os polegares ficaram parados sobre a tela por quase 1 minuto. A luz do celular iluminava o rosto dela no quarto escuro. Ethan estava deitado atrás dela, de costas, mas Annabelle sabia que ele não estava dormindo. A respiração dele era rápida demais. Ela começou a digitar. Apagou. Começou de novo. Apagou de novo. Na terceira vez, respirou fundo, fechou os olhos por 3 segundos e começou a escrever sem parar, sem corrigir, sem reler. As palavras saíram como se estivessem prontas. Havia horas, só esperando que os dedos dela as deixassem sair. Annabelle não atacou ninguém, não xingou, não gritou em texto. Escreveu 3 parágrafos curtos. No primeiro, disse que no dia do seu casamento, seus pais foram intencionalmente colocados numa mesa afastada, longe da pista principal, ao lado da porta da cozinha. No segundo, disse que durante a recepção, um discurso foi feito mencionando origens humildes, em contraste com famílias de liderança, e que os olhos de quem discursou se voltaram diretamente para a mesa dos seus pais. No terceiro, disse que acreditava que respeito não depende de renda, educação ou conexões, e que nunca pediria desculpa por defender a família dela.
Não citou nomes. Não citou a empresa. Não colocou o vídeo. Annabelle releu o texto uma vez. O cursor piscava no final do último parágrafo. Ela olhou por cima do ombro para Ethan. Ele continuava de costas. Não ia dizer nada. Não ia impedir. E não ia apoiar. Annabelle virou para a tela de novo. O polegar ficou suspenso sobre o botão de publicar. 5 segundos. O coração batia tão forte que ela sentia a pulsação no pescoço. E então apertou. Olhem para o que ela fez. Não usou raiva. Usou fatos. Não apontou dedos. Deixou que as pessoas conectassem os pontos sozinhas. E essa é uma lição poderosa. Mais Delight 6 www. Quando a verdade é forte, ela não precisa de grito, precisa de clareza. Quem precisa gritar é a mentira, porque a mentira precisa de volume para parecer verdade. A verdade fala baixo e o mundo inteiro escuta. Annabelle bloqueou a tela do celular e colocou na mesa de cabeceira. As mãos tremiam. O estômago estava embrulhado. Ela encostou as costas na cabeceira da cama e ficou olhando para o teto. Não sabia se tinha feito certo. Não sabia o que ia acontecer. Mas sabia que se não tivesse publicado, ia passar o resto da vida se perguntando como seria se tivesse tido coragem. E essa pergunta pesa mais do que qualquer consequência. Ethan olhou para ela e disse, "Pronto?" Annabelle disse, "Pronto." Ele virou de lado na cama e fechou os olhos. O post de Annabelle apareceu na internet por volta das 9 da noite. Nas primeiras 2 horas não aconteceu muita coisa. Algumas curtidas, alguns comentários genéricos, mas às 11 da noite, alguém compartilhou o post junto com o vídeo do discurso de Carol. E a combinação dos dois criou algo que nenhum deles tinha previsto. De um lado, o vídeo mostrando Carol falando sobre origens humildes. Do outro, o relato da noiva dizendo que os pais foram escondidos perto da cozinha. A internet juntou os dois e não precisou de mais nada. Pela manhã, o post de Annabelle tinha sido compartilhado milhares de vezes. Ex-funcionários da empresa de Harold, que tinham comentado no vídeo original, agora apareciam debaixo do post de Annabelle com relatos mais detalhados. Uma mulher contou que trabalhou no Departamento de Recursos Humanos e viu candidatos serem descartados por causa da universidade que frequentaram. Um homem contou que pediu transferência depois de ouvir um diretor dizer numa reunião que certos perfis não se encaixam na imagem da empresa. Um fornecedor que trabalhava com a empresa de Harold publicou um relato separado dizendo que durante uma negociação foi tratado com descaso até que mencionou uma conexão pessoal com outro investidor. Depois disso, o tom mudou completamente. E então, Richard Hale publicou um comunicado oficial. Não era longo, não era emocional, era cirúrgico. Disse que a empresa dele não avançaria com qualquer parceria que não refletisse valores de respeito igualitário e oportunidade. Disse que declarações públicas recentes o levaram a reavaliar relações comerciais. E disse que valorizava profissionais e parceiros que constroem com integridade, independente de origem. Para quem não sabe como funciona o mercado de investimentos nos Estados Unidos, quando um investidor do porte de Richard Hale faz uma declaração pública desse tipo, o efeito é imediato. Não é como no Brasil, onde um comunicado pode demorar semanas para ter impacto. Nos Estados Unidos, os mercados reagem em tempo real. Parceiros, fornecedores e investidores menores monitoram tudo. Um comunicado como o de Richard é lido como um sinal de alerta. E sinal de alerta no mercado americano significa fuga. Em 48 horas, mais 2 investidores anunciaram que estavam se retirando das negociações com a empresa de Harold. O conselho da empresa convocou uma reunião extraordinária e anunciou uma investigação independente sobre a conduta da liderança. E o conselho da instituição de caridade, onde Carol tinha assento, recebeu ligações de 3 doadores importantes, ameaçando cortar contribuições enquanto o nome dela estivesse associado à organização.
Na manhã seguinte, pediram que ela se afastasse temporariamente enquanto a situação era avaliada. Tudo que a família de Ethan construiu em décadas de imagem e networking rachou em 2 dias. Não porque alguém atacou, porque alguém disse a verdade. Harold ligou para Annabelle diretamente. Foi a primeira e única vez que o sogro falou com ela naqueles 2 dias. A voz dele estava diferente. Não era a voz firme do empresário que comandava reuniões. Era a voz de um homem que percebeu que o castelo dele estava construído sobre areia. Disse: "Você precisa apagar aquele post." Annabelle respondeu: "Com todo respeito, senhor, eu não postei nada sobre o senhor ou sobre a empresa." Harold disse: "Você sabe o que fez." Annabelle disse: "Eu sei o que a dona Carol fez. O resto veio sozinho." Harold ficou em silêncio por 5 segundos. Depois, desligou sem dizer mais nada. Nos 2 dias seguintes, Ethan quase não falou com Annabelle. Ficava no quarto do hotel, andando de um lado para o outro, no telefone com advogados, com o pai, com membros do conselho. Annabelle dormiu na poltrona uma noite, e na outra pediu um quarto separado na recepção. Reparem no que está acontecendo. Não é Annabelle quem está se afastando do casamento. É Ethan. Ele está no mesmo hotel, no mesmo andar, mas cada telefonema que ele faz é sobre dinheiro, sobre a empresa, sobre a imagem da família. Nenhum telefonema é sobre ela. Nenhuma mensagem é perguntando como ela está. Nenhuma porta é batida com um pedido de desculpas. A prioridade dele ficou clara, e prioridade não é o que a gente diz. É onde a gente gasta o tempo quando tudo está pegando fogo. No 3º dia, Ethan finalmente procurou Annabelle. Ela estava no restaurante do hotel, tomando café sozinha. Ele sentou na frente dela. Parecia ter envelhecido 5 anos em 3 dias. E disse: "Você podia ter resolvido isso em silêncio." Annabelle colocou a xícara na mesa. "Como? Fingindo que não aconteceu? Fazendo isso entre nós. Sem microfone, sem post, sem envolver o mundo inteiro. A sua mãe usou um microfone primeiro, Ethan. Eu só respondi na mesma altura." Ethan esfregou o rosto com as 2 mãos. "E os nossos filhos? Você pensou nisso? Que mundo a gente vai construir para eles se nem consegue manter a família de pé?" Annabelle olhou para ele. "É exatamente por isso que eu fiz o que fiz. Porque se a gente tivesse filhos e eles vissem os avós sendo humilhados num canto e ninguém fazendo nada, o que a gente estaria ensinando para eles? Que dinheiro compra o direito de humilhar? Que silêncio é educação? Não. Eu prefiro que os meus filhos aprendam que respeito não é negociável, mesmo que custe caro." Ethan não respondeu. Ficou olhando para a mesa por um longo tempo. Depois disse: "Eu só queria paz." Annabelle respondeu: "Você já disse isso, e a minha resposta é a mesma. Paz de verdade não existe onde alguém precisa ficar quieto para outra pessoa ficar confortável." Naquela tarde, Annabelle subiu ao quarto e fez a mala. Dobrou cada peça de roupa com cuidado. Guardou os sapatos que tinha comprado para a lua de mel, que não ia acontecer. Colocou o vestido de noiva dentro do saco protetor e o pendurou no armário do hotel. Não ia levar. Não queria. Ethan apareceu na porta e viu a mala na cama. Perguntou: "Você vai embora por uns dias?" Annabelle respondeu: "Eu não sei." E essa foi a resposta mais honesta que ela podia dar. Porque ela não sabia. O que ela sabia era outra coisa. Sabia que a questão nunca foi sobre uma mesa. Nunca foi sobre cadeiras ou números na lista. Era sobre onde as pessoas acreditam que você pertence. Carol decidiu que os pais de Annabelle pertenciam ao fundo, ao lado do lixo, ao lado do barulho, onde ninguém precisasse olhar para eles. E Ethan concordou com isso em silêncio, o que é a mesma coisa que concordar em voz alta, só que mais covarde. Annabelle pegou a mala e saiu do quarto. Ethan não tentou impedir. Ficou parado na porta, com as mãos no batente, olhando a esposa ir embora pelo corredor. Prestem atenção nessa postura. Mãos no batente. Não nos bolsos, que seria indiferença. Não estendidas, que seria súplica. No batente.
É a postura de quem está se segurando para não ir atrás, mas não porque quer ir, porque sabe que deveria. Ethan sabia o que estava perdendo, só não achava que valia o esforço de correr. Annabelle foi para a casa dos pais. Quando chegou, Rosa estava na cozinha. O cheiro de café fresco enchia a casa. Daniel estava na varanda dos fundos, com o celular na mão, olhando a tela com uma expressão que Annabelle não reconheceu de imediato. Não era tristeza, não era preocupação, era surpresa. Ele olhou para a filha e estendeu o celular. Na tela, um e-mail. O remetente era Richard Hale. O assunto dizia: restauração do Mustang. Richard escreveu que gostaria de trazer o carro na semana seguinte, que tinha ouvido falar do trabalho de Daniel e que confiava mais na indicação de um bom aperto de mão do que em qualquer portfólio de marketing, e que se Daniel aceitasse o trabalho, seria o começo de uma boa parceria. Para quem não sabe, restauração de carros clássicos nos Estados Unidos não é um passatempo de garagem. É uma indústria que movimenta bilhões de dólares por ano. Um Mustang 67 restaurado com peças originais pode valer entre 80 mil e mais de 200 mil dólares, dependendo do modelo e do estado da restauração. Profissionais como Daniel, que sabem trabalhar com motores antigos, funilaria original e pintura de época, são raros e disputados. No Brasil, a gente ainda trata mecânico como mão de obra simples. Nos Estados Unidos, um restaurador de clássicos é tratado como artesão, e os melhores têm fila de espera de meses. Daniel olhou para a filha. Os olhos dele estavam secos, mas o canto da boca tremia de um jeito quase imperceptível. E disse uma frase que Annabelle vai carregar pelo resto da vida. Às vezes a mesa do fundo tem a melhor vista. Annabelle abraçou o pai, encostou a cabeça no ombro dele e sentiu o cheiro que conhecia desde criança. Graxa de motor, sabonete de glicerina e café. O cheiro de um homem que trabalhou a vida inteira sem pedir reconhecimento e que recebeu naquela noite o único reconhecimento que importa, o de alguém que viu quem ele realmente era. Rosa apareceu na porta da varanda. Viu a filha abraçada ao marido. Não perguntou o que aconteceu, só disse: "O café está pronto." E os três entraram. Sentaram na mesa da cozinha. A mesma mesa onde Annabelle fez lição de casa quando criança. A mesma mesa onde Rosa estudava inglês de madrugada. A mesma mesa onde Daniel sentava de manhã cedo antes de sair para a oficina. Uma mesa simples, de madeira, com marcas de uso. Mas era a mesa deles, e ninguém nunca ia tirar eles de lá. A família de Ethan perdeu o maior contrato da história da empresa. Carol perdeu a posição no conselho de caridade que ela usava como cartão de visitas em todos os jantares. Harold perdeu investidores que tinham levado anos para conquistar. E Annabelle saiu de um hotel com uma mala na mão e sem saber se ainda tinha um casamento. Mas no fundo, ela sabia. Um casamento onde uma pessoa precisa ficar em silêncio para a outra ficar confortável não é um casamento, é um acordo. E acordos vencem. Annabelle não destruiu o mundo dos sogros. Ela só mudou uma mesa. E tudo que desmoronou depois já estava construído em cima da fundação errada. O prédio parecia firme, parecia imponente. Mas bastou uma mesa mudar de lugar para as paredes racharem. Porque quando a base é feita de aparência, qualquer tremor de verdade derruba tudo. O broche da avó Carmela ainda existe. Annabelle tirou ele do buquê de casamento no dia que voltou para a casa dos pais. Colocou numa caixinha de veludo e deixou na prateleira da sala, ao lado de uma foto da avó. Na foto, Carmela está em pé na frente de uma casa pequena em Chicago, com o filho no colo e uma mala de papelão no chão. A mesma mulher que cruzou a fronteira com nada e construiu uma família inteira a partir de coragem. O broche ficou na casa certa, na mesa certa e, pela primeira vez, no lugar onde sempre deveria estar. Essa história tem muitas lições, mas se eu tivesse que escolher uma só, seria essa. Você não precisa gritar para ser ouvido. Não precisa atacar para vencer. Às vezes,
A coisa mais poderosa que você pode fazer é se levantar, andar até o microfone e dizer a verdade, sem raiva, sem vingança, só a verdade, porque a verdade tem pernas próprias. E quem está escondendo alguma coisa nunca corre rápido o suficiente. E agora eu quero ouvir vocês. Conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Compartilha o que essa história te fez sentir, porque cada comentário aqui embaixo vira uma conversa. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora para não perder a próxima história. Eu prometo que vai valer cada minuto. A gente se vê na próxima.